Olá, Creators! Bom dia, meus amigos! Sejam bem-vindos à nossa nona aula de número 9 do curso Jerusalém Cardíaca, da nossa Escola de Mídia e Missão. Que maravilha! Bom dia! Como vocês têm passado? Fala aqui comigo. Uma semana de muita vitória, algumas lutas, mas nós sobrevivemos, estamos aqui para a glória de Deus. Sejam muito bem-vindos, queridos alunos da Escola de Mídia e Missão. Um beijo no coração de todos. Vamos chegando. Você que está chegando agora, assistindo nesse momento, você pode nos ajudar a compartilhar essa mensagem clicando nesse aviãozinho que está aqui embaixo, ó, do lado direito. Clica nele e manda esse link dessa live, manda para todo mundo. Manda para o pessoal da sua igreja, para a sua liderança. Nosso assunto é forte. Precisamos compartilhar aquilo que Deus tem nos dado, né? Feliz é aquele que compartilha das bondades do Senhor. Ó, não sei nem se tem um salmo, né, escrito isso, mas estou falando aqui agora. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo. Glória a Jesus. Vamos chegando. Deixa eu ver quem é que tá entrando aqui. Maravilha. Meus amigos, nós encerramos a semana passada com um assunto muito especial. A gente entrou agora no outro nível, falando ainda sobre o curso Jerusalém Cardíaca, onde nós entramos mais especificamente no Sermão da Montanha. E o nosso assunto da aula passada foi o Sermão da Montanha e a sua relação com o fim dos tempos, né? O que o Sermão da Montanha tem a ver com o fim dos tempos? E a gente falou muita coisa aqui importantíssima que a gente precisa fazer uma repescagem hoje, uma relembrada, porque o assunto, o Sermão da Montanha, ele norteia toda a nossa vida. Todo o nosso caráter, a nível de personalidade, nossas emoções, a nossa intelectualidade, tudo vai passar na nossa vida pelo Sermão da Montanha, para nós chegarmos no nosso objetivo, que é a Nova Jerusalém. Amém? Então eu vou esperar vocês chegarem. Tem uma galera aí para entrar ainda. Antes da gente iniciar o nosso assunto, queria aqui fazer os meus agradecimentos, mandar um super beijo para a equipe do DHR Gestão Integrada, os nossos queridos amigos que estão patrocinando o nosso projeto aqui. Estamos aqui hoje para receber de Deus e compartilhar aquilo que nós temos recebido de Deus. Isso só é possível porque existem parceiros que investem na gente, né? Existem pessoas que estão atrás de nós, nos dando esse suporte para poder estar aqui agora falando com você. Porque todas as vezes que você aposta no nosso projeto, todas as vezes que você investe um recurso, o seu tempo de oração, tudo isso contribui para o avanço daquilo que Deus tem nos dado como reino de Deus, né? Nossa vida, né? Eu e Fabinho, aqui a Agência Creators, Agência Missionária Creators, né? De comunicação e audiovisual, nós estamos aqui para propagar o Evangelho, as boas novas de Jesus, e fazer com que isso avance, né? Trazer conhecimento para você e dar uma despertada aí também no seu coração para que você possa fazer o mesmo. Então nós queremos fazer o quê? Discípulos de Jesus. Amém? E o DHR Gestão Integrada é esse time de profissionais que pode aperfeiçoar o sistema de qualidade da sua empresa. É isso mesmo, eles dão treinamento e eles são a melhor equipe que pode dar esse suporte para vocês, treinar a sua equipe na sua empresa para se tornar uma das empresas num padrão de qualidade adequado para ISO. Então você que é empreendedor, você que tem a sua empresa, não deixe de entrar em contato com o DHR para treinar a sua equipe, que vai ser um sucesso. O contato deles eu vou deixar na descrição desse vídeo e não deixe de participar. Queria também mandar aqui um beijo para os nossos amigos, o pastor Luiz Henrique de Souza, lá do Pode Chegar, aquele podcast maravilhoso que nós participamos. Nós ainda estamos lançando alguns cortes
porque o assunto foi tão produtivo, foi tão bom, que nós estamos fazendo algumas repescagens ali daquilo que foi falado para compartilhar aqui nas nossas redes. Bom, vamos chegando. Hoje é quinta-feira. Estamos aqui cedinho. Glória a Deus pela sua vida. Lembrando, meus amigos, que nós estamos vivendo um momento de transição. Haverá notícias novas daqui a alguns dias. Nós vamos falar aqui no nosso Instagram. Se você não segue a gente no Facebook, nós também temos a página oficial da Creators Filhos do Criador no Facebook. E temos o nosso canal no YouTube, nosso canal oficial Creators Filhos do Criador. Tudo começou no canal do YouTube da Creators Filhos do Criador lá em 2021. E é um canal recheado de conteúdo. Tem lá estudo do dossiê Apocalipse, né? A nossa compreensão acerca dos acontecimentos do tempo do fim. Tem toda uma série lá com mais de 100 vídeos, 100 lives que nós fizemos de estudo do Apocalipse. Tem o curso Jerusalém Cardíaca, de forma resumida. O que nós estamos fazendo aqui é trazendo ela de forma minuciosa para você. Tem muita coisa boa lá no YouTube, no nosso canal. Não deixe de se inscrever e de participar. Beleza? Podemos entrar no nosso assunto? Só relembrando que o nosso assunto na semana passada foi o Sermão da Montanha e a sua relação com o fim dos tempos, com os últimos dias. Qual a perspectiva escatológica acerca do Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha em perspectiva escatológica. Então, vem chegando, traz a sua caneta, traz o seu bloquinho de anotações. Vamos fazer anotações porque é muito importante. E, claro, traga a sua Bíblia, que a gente vai ver junto na Bíblia algumas coisas importantes acerca deste assunto. E você não pode ficar de fora, não pode perder nada. Beleza? Então, o que nós falamos aqui na semana passada? Eita, ó, beleza, que chique. Eu coloco assim e ele aparece um joinha. Beleza? É falado ou é joinha? Beleza? Beleza? Beleza, beleza, beleza. Enfim. O que nós encerramos o nosso papo aqui na semana passada? Falando sobre o orgulho espiritual, né? Lembra que a gente estava falando acerca dos avivamentos? Que Jonathan Edwards, na época lá onde os avivamentos aconteciam, no período de Jonathan Edwards, ele começou a pastorear o avivamento e começou a perceber coisas importantes que nós precisamos pensar sobre elas, né? Ele começou a perceber, nós falamos aqui, que muitos daqueles que tinham manifestações espirituais que pareciam ser do Espírito Santo, né? Não podemos dizer que não eram experiências com o Espírito Santo, mas parecia ser com o Espírito Santo. Muitos deles que passaram por aqueles avivamentos, jovens que experimentaram aquele mover, e muitos deles choravam, e muitos deles falavam em línguas, muitos deles profetizavam, muitos deles tinham manifestações visuais, né, de rodar e aquela coisa que você já sabe. Só que quando acabava o período do avivamento, essas pessoas que aparentemente eram muito espirituais, elas começavam a se colocar numa posição onde elas se sentiam superiores às outras pessoas que não manifestavam da mesma forma, né? Então eles recebiam o Espírito de Deus, tinham essas manifestações, né, visíveis, que eram manifestações espirituais, só que quando passava esse mover espiritual, eles começavam a olhar uns para os outros e começavam a fazer julgamentos, dizendo, olha, nós somos fervorosos, nós recebemos de Deus um mover, nós recebemos o fogo do Espírito, mas aquele irmão ali que não corresponde da mesma forma, ele não é tão fervoroso assim, ele está em pecado. E olha que situação braba que aconteceu ali nesse período de avivamento, não é? As pessoas agora começavam a se achar umas melhores do que as outras. Então, a hora que Jonathan Edwards ele começou a perceber isso, ele falou, uai, tem alguma coisa errada com esse negócio. Não tem? Tem alguma coisa muito errada. Por quê? Como que você recebe o Espírito de Deus e quando passa esse mover espiritual... Bom dia, Lucas. Tudo bem?
Aí você tá. E quando passa esse mover espiritual, agora vocês estão com orgulho espiritual. Vocês estão cheios de pecados, porque vocês estão se considerando superior às outras pessoas, contradizendo a Bíblia, porque a Bíblia fala, Paulo fala e dá essa instrução, que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos, não é mesmo? Então a gente precisa observar essas coisas. Jonathan Edwards, ele começou a fazer esse filtro, e ele começou a perceber que essas coisas elas aconteciam e tinha alguma coisa errada, porque a falha de caráter das pessoas não resolvia com o avivamento, e aí tinha alguma coisa muito errada, porque afinal de contas nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai implantar em nós o caráter de Jesus, é ou não é? Então nem sempre, Jonathan Edwards, ele começou a perceber que nem sempre as manifestações visíveis com uma suposta espiritualidade são de fato promovidas pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus ele promove pureza, ele promove santificação, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pati Quintanilha, seja bem-vinda! Então aquele povo ali estava com o que a gente chama de orgulho espiritual, né? Eles passavam pelo mover do avivamento, aquele período onde o Espírito de Deus era derramado, foi derramado ali, mas eles saíam dali com um problema de caráter mais elevado. Olha que problemão. Então, até mesmo a esposa de Jonathan Edwards, ela recebeu esse mover do Espírito nesse período, e foi algo muito curioso que aconteceu com ela, né? As pessoas até mesmo comentam que ela era uma pessoa amargurada, ela era uma pessoa introspectiva. E aí, quando ela teve esse contato com o amor de Deus através dessas experiências espirituais que ela viveu, né, que ela recebeu o Espírito de Deus ali no avivamento, Jonathan Edwards, ele testemunha e diz que a esposa dele realmente ela foi transformada, porque o caráter dela mudou, né? As pessoas que estavam à volta dela, as pessoas que conheciam ela, puderam testemunhar que o Espírito de Deus realmente transformou o caráter dela, a vida dela, ela mudou praticamente da água para o vinho. Então ela se tornou uma pessoa diferente depois que ela recebeu esse mover do Espírito de Deus. Amém? E aí Jonathan Edwards começou a perceber, ele começou a dizer, olha, ele não foi contra o avivamento, pelo contrário, ele começou a ponderar algumas coisas, fazer algumas observações importantes. E aí ele desenvolveu uma das suas maiores obras-primas, que foi o livro Afeições Religiosas. O livro Afeições Religiosas, o Jonathan Edwards ele vai fazer uma análise breve acerca do avivamento, e ele vai trazer para nós dois pontos de vista. Ele vai trazer, na perspectiva dele, alguns pontos onde parece que é o Espírito de Deus, mas não é o Espírito de Deus, e enfim, ele vai começar a dizer para nós que alguns sinais confiáveis da obra do Espírito Santo. E para nossa surpresa, os sinais que são confiáveis à obra do Espírito Santo nada mais são do que aspectos da santidade divina. Então, se eu recebo o Espírito de Deus, pela perspectiva de Jonathan Edwards, que é a que eu acredito também que faz muito sentido. Se a pessoa diz que recebeu o Espírito de Deus, então essa fala precisa ser acompanhada de um caráter, né? De uma transformação pessoal. Então, se eu falo que tenho o Espírito de Deus, mas não tenho o meu comportamento regenerado, tem alguma coisa de errado na minha fala. Não é não? E aí Jonathan Edwards ele vai começar a dizer que a vida cristã é uma vida de afetos, né? Ele vai começar a discorrer sobre essas coisas, que a vida cristã é uma vida de afetos, é uma vida interior que envolve coração, ação e também intelectualidade. Ok? Então, não só manifestações físicas e espirituais de profetizar, os dons espirituais. Seja bem-vinda, Dayana. Não só mais os dons espirituais, mas agora de fato uma vida que reflete Jesus Cristo no seu comportamento. A nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, de tratar uns aos outros. Tudo isso, bem-vinda, Dayana, bom dia. Tudo isso vai ser testificado, né? O Espírito de Deus vai ser testificado na vida da pessoa por meio dessa manifestação da santidade divina, da pureza, né, do coração e do comportamento.
uns com os outros. Beleza? Olha que interessante. E aí, basicamente, os sinais, né, visíveis da obra do Espírito Santo, eles estão relacionados à santidade. Então, pessoas que são tocadas por Deus e por isso têm uma vida santa, né? Essas pessoas que receberam o Espírito de Deus, elas foram tocadas por Deus, por isso elas então agora são motivadas a viver de forma santa e pura na comunidade. Eu que fui buscar ela dessa vez. Parece, tô sabendo aí que a Dayana acordou atrasada, né? Mas faz parte. Ih, acabou a luz. Mas tudo bem. Vamos seguir. Como que eu faço para ligar esse aqui? Daqui é o que? É seu? Não. Deixa essa luz mesmo. Oi? Não, precisa não. Voltando aqui então para o nosso assunto. É muito perigoso nós enfatizarmos o mover do Espírito e não pregarmos sobre padrão de santidade nas igrejas, né? E isso tem acontecido demais, né? A gente falou aqui na nossa aula passada que pouco se tem falado sobre o Sermão da Montanha nas igrejas. Por quê? Precisa dormir mais cedo? Acho que eu também. Porque às vezes eu também me perco aqui no horário. É muito perigoso a gente enfatizar dons espirituais, enfatizar mover do Espírito, né? Essa movimentação que a igreja, principalmente as igrejas pentecostais, neopentecostais, elas gostam muito de enfatizar, e o caráter ele não é transformado. Muitas das vezes, tá? Tô falando que isso é geral, não. Mas muitas das vezes o mover espiritual ele sobressai ao caráter regenerado, ao caráter transformado, a pureza, a santidade, o padrão de santidade que Jesus deseja trazer para nós ali no Sermão da Montanha. Ok? E agora eu queria ler de novo com vocês o capítulo 5 de Mateus, no versículo 28, que Jesus vai dizer uma coisa muito interessante. Nós lemos na semana passada, mas eu gostaria de retomar. Na semana passada nós falamos o seguinte: de toda a Bíblia, toda a Escritura ela é importante, mas se você for espremer a Bíblia toda, o que vai sobrar, que vai ressaltar aos seus olhos? O Sermão da Montanha, né? Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que é o sermão ali que Jesus chama os seus discípulos, reúne eles ali na montanha, e ele começa a ensinar acerca do reino de Deus e do comportamento daqueles que vão herdar o reino de Deus, daqueles que vivem na cultura do reino. Então agora nós começamos a perceber que dentro disso, se nós formos espremer agora o Sermão da Montanha, a gente vai tirar um versículo que é o mais importante ali, que é o capítulo 5 de Mateus, versículo 48. Pela minha ótica, né, você de repente pode ler e encontrar outro versículo mais importante, mas o que eu acredito que é o que Jesus gostaria de passar para nós ali. Depois, mais para frente, a gente vai ver também pela ótica de outra pessoa qual um versículo que ele considera mais importante no Sermão da Montanha. Então, no capítulo 5, versículo 48, Jesus ele diz assim: mas vocês devem ser perfeitos, como o seu Pai Celestial é perfeito. E olha que interessante, a vida cristã não é para qualquer pessoa, né? Então, nada mais é do que a santificação e a perfeição. Jesus não espera, as pessoas até ficam falando, mas Jesus agora veio facilitar as coisas. E pelo contrário, o que Jesus está falando aqui é que ele não aceita nada menos do que a perfeição. Então ele está dizendo, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. E muitas vezes a gente não consegue pensar sobre a perfeição de Deus porque nós não conhecemos o Deus que é perfeito. Nós não conhecemos o Deus que é santo, né? Então falta relacionamento e falta conhecimento acerca da santidade, da pureza e da perfeição de Deus. Por quê? Muito a gente fala, e até tem músicas que a gente canta que diz, mas nós não somos perfeitos e é impossível chegar a essa perfeição. Nós realmente não somos perfeitos, mas Jesus está nos dando uma orientação. Ele diz que nós devemos buscar ser perfeitos como o nosso Pai Celestial, ele é perfeito. E ele é perfeito como? Ele é perfeito em caráter, ele é perfeito em pureza, ele é perfeito em personalidade. Então nós precisamos nos espelhar nele para buscar essa perfeição. Onde que a gente erra aqui nesse assunto? Porque a gente sempre busca se espelhar nos homens,
né? Em lideranças, em pessoas que nós conhecemos, esquecendo que essas pessoas elas têm falha de caráter, esquecendo que essas pessoas elas são falhas, e nós precisamos ter como objetivo o nosso Pai Celestial, que é o perfeito da história. Amém? Então, a vida cristã não é para qualquer um, e o nosso chamado é sermos semelhantes a Jesus. Escreve isso. Nosso chamado, o seu chamado, o meu chamado é sermos parecidos, semelhantes a Jesus. Lembra que quando Deus ele criou o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, antes do homem pecar, ali no Jardim do Éden, Deus criou o homem nesse ambiente de perfeição, né? Nós éramos parecidos com Deus, mas aí veio o pecado e nós sabemos o que rolou no meio disso tudo. Nós perdemos essa identidade de filhos de Deus por causa do pecado. Então, quando acontece o pecado ali no jardim, nós somos desfigurados à imagem agora do homem caído. Tanto que o texto bíblico lá no Antigo Testamento vai dizer que Adão, depois do pecado, ele começa a gerar filhos, não mais à imagem e semelhança de Deus, mas a partir da sua imagem e da sua semelhança, já de um homem caído, de um homem que se contaminou com o pecado. E aí, quando Jesus vem e restaura em nós essa identidade, nós agora somos aptos a nos tornarmos de novo semelhantes ao nosso Pai Celestial em pureza. Amém? Então, vamos lá. Então, qual que é o nosso alvo? Qual o alvo da minha vida? Qual que é o alvo da sua vida? Qual é o nosso objetivo, né? Nessa fila do sopão, que é o Evangelho. É o Deus que é perfeito. Nós precisamos buscar em Deus essa perfeição. Nós precisamos buscar em Deus essa identidade, não mais de homem caído, mas agora uma identidade de alguém que foi restaurado. Gagal chegou, seja bem-vinda, Gagal. Precisamos precisamos agora nos identificar com o Deus que ele é perfeito, nosso Pai Celestial. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, vamos abrir, se você puder abrir comigo aí na sua casa. Seja bem-vinda, Gagal, seja bem-vinda a mãe que está chegando aqui, a Paty, a Dayana. Gente, vamos fazer um desafio aqui? Convida mais 5 pessoas para essa live aqui, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Quem é a Gagal, gente? Eu não sei quem é a Gagal. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. Cadê? O apóstolo Paulo vai falar acerca da vontade de Deus. A gente falou um pouquinho disso. Aqui na nossa última aula. A Cláudia, seja bem-vinda, Cláudia. É Cláudia ou é Gláucia, gente? Meu Deus. Ah, que trabalha na Colorê. Eita glória. A Bicuda. Seja bem-vinda, irmã Bicuda. Cadê? 1 Tessalonicenses 4, Paulo vai falar acerca da vontade de Deus para a nossa vida. E ele vai dizer o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Lembra que tem um texto que diz que sem santidade, sem santificação, nós não veremos a Deus, porque Deus ele é santo e nós nos afastamos dele justamente porque nós nos manchamos com a impureza do pecado. E agora Jesus ele traz para nós esse caminho que nós podemos nos achegar a Deus de novo, através do seu sangue, né? Ele morreu na cruz por nós, para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados, e agora nós podemos ter de novo acesso a Deus e nos tornarmos de novo parecidos com o nosso Pai Celestial. Beleza? Então a vontade de Deus para nós é qual? É santificação. Ah, a vontade de Deus é que eu me case com fulano tal. A vontade de Deus é que eu tenha um emprego tal. A vontade de Deus é que eu tenha a casa no condomínio tal. Não, Deus não tem nada a ver com isso. A vontade de Deus é que você seja santo como santo é o Pai Celestial. Amém? Então é isso. Agora vamos ler o que Pedro fala em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 11, uma coisa bem interessante que diz respeito à nossa vida.
e o nosso assunto. Marília chegando, minha irmã, seja bem-vinda. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. É isso mesmo? Espera aí, eu acho que é errado, tô errado aqui. Errei o texto. Não tô achando. Tá, depois eu acho aqui e a gente fala sobre ele. Pastor Willis chegando, seja bem-vindo. Bom, o que eu queria dizer é que tem um texto lá em 1 Pedro que ele vai falar sobre santidade e piedade, né? Que tem a ver com a agenda de Deus para a nossa vida. Então, o que Deus espera de nós? Que nós sejamos transformados por seu Espírito, né? O Espírito de Deus. Essa aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada sim, tá? Pode ficar tranquila. Tanto essa como todas as outras ficaram gravadas. Nós estamos na aula 9 do curso Jerusalém Cardíaca. Santidade e piedade, né? Nós conseguimos alcançar isso através do Espírito de Deus, né? Então, quando nós somos tomados pelo Espírito de Deus, o mais importante não são as manifestações visíveis, as manifestações físicas, ou de falar em línguas, ou de profetizar, ou de chorar muito na presença de Deus, ou qualquer outra manifestação que possa acontecer, né? Uma pessoa ficar em transe, sei lá. O mais importante é o fruto que vai ser produzido a partir dessa experiência com o Espírito de Deus. Se eu tenho uma experiência com o Espírito de Deus, logo o meu caráter ele é aperfeiçoado. A minha personalidade ela muda, né? A cultura que eu adquiri até então, ela é regenerada, ela é transformada pela cultura do céu. Então, santidade e piedade é um assunto da Nova Jerusalém. É um assunto que permeia os nossos dias e principalmente os últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo. Então, nós falamos aqui de duas coisas, né, da aula passada para hoje. Nós falamos a primeira coisa, da confusão espiritual da igreja hoje em não falar em santidade, né? Se fala de muitas outras coisas, mas não se fala daquilo que é o principal. Se fala de muitas outras coisas, de prosperidade, se fala muito sobre o poder de Deus, se fala muito sobre... E o poder de Deus, muitas vezes, ele é mal compreendido. O poder de Deus, muitas vezes, ele é mal compreendido, porque tem muita gente buscando o poder de Deus para ter demonstrações físicas de uma aparente espiritualidade, quando, na verdade, essas pessoas não têm a vida transformada. Né? Não estou generalizando, estou dizendo que 80% dessas pessoas que buscam essas manifestações físicas, elas buscam para a sua própria glória. E o segundo ponto é que o Sermão do Monte é a constituição legislativa do reino de Deus, né? O reino futuro, que é o reino de Deus. Então nós estamos falando de duas coisas importantes. Nós estamos falando sobre a era futura, que é esse fim, né, que ele se aproxima. O que é essa era futura? Nós estamos falando sobre o fim dos tempos. E o fim dos tempos mostra para nós que haverá um fim para todas as coisas, mas seria um fim em si mesmo? Ou seria um fim de um ciclo, um fim de uma era para iniciar uma outra era? O que você acha? Fala aí. Meu Deus! Nós estamos, acerca da Nova Jerusalém, falando sobre o fim desta era, que é a que nós estamos vivendo, para iniciarmos uma nova era. E essa nova era vai ser iniciada na Nova Jerusalém, né? Fala assim, nova era, o pessoal fica, meu Deus, é o anticristo. Não tem nada a ver com isso. Né? Nós estamos falando sobre o fim dessa geração e o início de um novo tempo.
Então, este novo tempo será inaugurado com a Nova Jerusalém. O reino de Deus vai ser as leis de Deus, né? A nova era que vai se inaugurar é a nova era onde Jesus será o governante, onde o reino de Deus será físico e visível e nós viveremos com essa realidade. Mas qual é a realidade, a legislação do reino de Deus? Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, dizendo para nós, tudo detalhado ali, como que é o comportamento daqueles que vão passar para essa nova era, passar para este novo ciclo, viver nesta nova geração, que é a geração da Nova Jerusalém. Nós precisamos nos preparar para este momento. E agora a gente começa a entrar mais precisamente no Sermão da Montanha, né? Mas antes disso, deixa eu ver aqui onde que eu anotei sobre John Stott. Ou eu não anotei? Eu devo ter anotado, mas ficou em casa. Poxa vida. Eu acho que anotei sim, gente. Tem uma coisa que acho que não é John Stott, não lembro quem é. Mas ele fala uma coisa que é interessante. Eu tô buscando. Tá no mecânico para resolver mais um problema do carro. Orem pelas nossas vidas, orem pelo carro. E orem pelo Fabinho. Eu esqueci o nome do sujeito agora, mas ele falou uma coisa muito importante. Que, para ele, um dos maiores versículos-chave do Sermão da Montanha é aquele versículo que diz... Deixa eu ver se eu acho aqui. O que é o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha, ele vem trazendo para nós a realidade de uma contracultura. A gente falou isso na nossa última aula. É como se nós vivêssemos numa cultura e agora nós precisamos, né, a partir da nossa conversão, né, e na nossa entrada no reino de Deus, nós agora vivemos uma cultura completamente diferente daquela que nós estávamos acostumados. Então, Jesus, quando ele está falando sobre o Sermão da Montanha, ele vai dizer uma coisa interessante, uma coisa que vai ficar muito, muito latente no Sermão da Montanha. Jesus diz, não sejam semelhantes a eles. Então, qual é o ponto-chave do Sermão da Montanha? Nós não sermos semelhantes às pessoas que não vivem nessa realidade. Consegue compreender? Não sejam semelhantes aos escribas, não sejam semelhantes aos fariseus, não sejam semelhantes aos ímpios. Jesus ele vem falando isso no Sermão da Montanha, né? Desde o primeiro capítulo de Mateus até desde o capítulo 5, 6 e 7, quando ele vai falar do Sermão da Montanha, ele vem trazendo isso, que a vida do cristão, ela é uma vida extraordinária, ela é uma vida onde o cristão ele é diferente de tudo que você já encontrou nessa realidade. Por exemplo, e isso vai mexer muito com a nossa perspectiva acerca de tribulação, acerca de perseguição e acerca da nossa cosmovisão do reino de Deus. Por quê? Como a gente está falando de uma contracultura, você vai se destacar dessa cultura que você vive, que é uma cultura onde todo mundo faz de um jeito e você é o único diferentão que vai fazer diferente. Tá conseguindo compreender? Por exemplo, você tá lá no seu trabalho e é costume geral de todo mundo mentir e sonegar imposto. Você, como cristão que vive na mentalidade do reino de Deus, você vai ser o único ali que não vai... que você vai ter aquela... Como é que fala? O elemento sobrenatural. Você vai ser aquele elemento sobrenatural. Você vai ser o único que... no meio de um grupo de pessoas onde todos estão adaptados, acostumados a mentir, acostumados a enganar, acostumados a sonegar impostos, você se mostrar diferente disso, lógico que você vai se destacar, óbvio. E provavelmente você vai incomodar todas aquelas outras pessoas, porque o pecado delas com o seu comportamento vai ser destacado também.
Tá conseguindo compreender o que eu tô querendo dizer? Então, qual é o elemento sobrenatural da vida daquele que foi salvo? Não ser semelhante a eles. Não ser semelhante àqueles que vivem na cultura normal desse mundo. Não ser semelhante àqueles que fazem as suas próprias vontades. Porque agora você é representante de um reino. Você é representante de Jesus Cristo. Então, como um caráter aperfeiçoado, como uma personalidade nova e regenerada, você não se assemelha àqueles que agem de forma natural, como se nada tivesse acontecendo, porque afinal de contas está na essência deles. A mentira está na essência deles, o engano está na essência deles, o falar mal está na essência deles, o fazer... como é que eu vou dizer? Motim contra lideranças está na essência deles. Fazer o errado muitas vezes está na essência do ser humano. Então, quando você se posiciona contra essas coisas e você, com o seu comportamento, faz diferente, você, primeiro, vai ser destacado no meio desse grupo de pessoas. E segundo, você vai incomodar muita gente, porque com o seu comportamento, o pecado daquelas pessoas vão estar sendo denunciados. Não que você está ali apontando o dedo na cara de ninguém, dizendo que elas estão erradas. Mas o seu comportamento, que é diferente dos outros, vai deixar claro no meio de todos eles que, pô, como que o cara consegue e eu não consigo? Por que ele faz de forma diferente da nossa? Então logo você vai começar a ser perseguido. Então se prepara, porque Jesus Cristo diz que a vida do cristão é uma vida de perseguição. Se você... A gente pega muito essa questão de ai meu Deus, eu tô vivendo uma luta, eu tô no deserto, que não sei o que. Você não leu o contrato direito. Porque Jesus disse que nós padeceríamos perseguições, que nós seríamos sofredores. E ele vai falar muito disso no Sermão da Montanha. Então, olha o que Jesus está querendo nos ensinar. Que nós somos o elemento sobrenatural, divino, do reino de Deus, né? Então, ser cristão é romper com a cultura do mundo. E a igreja vencedora dos últimos dias é a igreja que anda na contracultura desse mundo. E a gente entra, então, nas bem-aventuranças. Vamos ver Mateus capítulo 5, versículo 3. O que Jesus já começa dizendo acerca do Sermão da Montanha? Você vai ver que você vai ficar chocado. Eu não sei se você já leu, mas você vai ficar chocado que a perspectiva, né, o entendimento de Jesus acerca do reino de Deus vai contrastar muito com o nosso. Mateus capítulo 5 diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo... Olha o que Jesus fala na sua primeira declaração do Sermão da Montanha. Bem-aventurados, felizes, os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. E aqui, meu velho, a gente já tem muita coisa para pensar. Porque essa daqui é a porta principal do reino de Deus. Jesus, quando tá todo mundo dizendo que ser feliz, ser bem-aventurado, ser feliz são os ricos, ser feliz é aquele que tem muito dinheiro, ser feliz é aquele que tem para poder satisfazer as suas vontades. Jesus está dizendo que felicidade no reino dele é você ser pobre em espírito. É você reconhecer que você é completamente dependente de Deus, que você não pode fazer nada, que você não tem capacidade nenhuma de fazer qualquer coisa. O que é pobreza de espírito? Você está entendendo? Enquanto está todo mundo pensando que, nossa, eu sou bom, nossa, eu tenho, se não fosse por mim as coisas não aconteceriam. E o mundo vive nessa perspectiva de vanglória, a gente busca essas coisas como se fosse a real felicidade. E Jesus está falando o contrário, ele está falando, olha, no meu reino, felizes são aqueles que reconhecem que nada podem fazer. Felizes são aqueles que reconhecem o quão miseráveis eles são. Felizes são aqueles que não têm
não conseguem enxergar um palmo diante de si porque eles precisam do Espírito de Deus para os guiar. Tá conseguindo compreender a perspectiva de Jesus acerca do reino? Será que nós queremos isso? Será que você quer isso? Então a porta de entrada, a primeira fala de Jesus para apresentar o reino de Deus já vem de rasteira na gente. Jesus falando que, olha, você acha que você é muito bom? No reino de Deus você não é nada. No reino de Deus, felizes são aqueles que são miseráveis. São aqueles que não têm força em si mesmo. São aqueles que não têm nenhum caminho diante de si onde eles podem dizer, é a força do meu braço. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Felizes são aqueles que dependem de mim. Vocês estão conseguindo compreender? Felizes são aqueles que dependem do Pai Celestial. Então, a nossa perspectiva acerca de felicidade é uma. A perspectiva de Jesus acerca de felicidade é completamente outra. Jesus está dizendo, felizes são aqueles que sofrem. Felizes são aqueles que padecem. Felizes são aqueles que não têm nada para oferecer para ninguém. Quando, na verdade, a nossa real expectativa, falando agora da nossa realidade, é que, não, eu vou ser feliz se eu conseguir conquistar aquilo que eu quero. Não, eu vou ser feliz se eu conseguir o emprego que eu quero. Se eu conseguir casar com a pessoa que eu quero. Eu vou ser feliz se eu tiver os meus filhos, né? Se eu for mãe, se eu for pai. Eu vou ser feliz se eu tiver dinheiro na minha conta bancária. Eu vou ser feliz se eu conseguir cursar aquela faculdade e me tornar um especialista na área tal. Jesus está falando o contrário disso. Se eu quero viver no reino dele, eu preciso andar de acordo com a legislação desse reino. E o primeiro mandamento que ele vem trazer acerca do seu reino é que felizes são aqueles que não podem fazer nada. Felizes são aqueles que são pobres em espírito. Felizes são aqueles que sofrem, que padecem. É esse o reino que você quer? Dá tempo ainda de você meter o pé, viu? Se você quiser meter o pé, ainda dá tempo. Por quê? Se não te contaram essas verdades, te enganaram. Mas Jesus nunca te enganou. Ele deixou aqui, ó, tá escrito. A cláusula do nosso contrato com Jesus está aqui. Só que a gente precisa compreender essas coisas. E aí me assusta quando eu vejo a igreja falando de outras coisas e joga isso daqui que Jesus falou fora e pensando que elas vão entrar no reino de Deus. E Jesus está dando para nós as instruções de como que nós vamos entrar no seu reino. Mas as pessoas estão preocupadas com a chave do carro, as pessoas estão preocupadas com o apartamento, a mansão que Deus vai entregar para elas, o futuro brilhante que Deus vai dar para elas. As pessoas estão preocupadas se o nome delas vai ser soprado nos 4 cantos da terra, se elas vão ter influência ou não, se elas vão aparecer ou não na mídia. As pessoas estão preocupadas em construir os seus castelos de areia. E Jesus está deixando claro para nós, na sua primeira frase, acerca daqueles que vão entrar no reino de Deus. Felizes são os pobres, aqueles que não têm nada para oferecer para ninguém. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já está pronto para passar para o segundo versículo? Acho que a gente vai ficar nesse só por enquanto hoje, porque olha, é brabo, viu? Não é fácil não. Diz aí se essa é a sua expectativa. Fala, seja verdadeiro. É isso que você sonha para sua vida? Porque se não é isso que você sonha para sua vida, então vai viver outra coisa, mas não vive o evangelho não, porque o evangelho é isso, não tem nada além disso. Perspectiva do reino de Deus é completamente diferente, oposta, é a contracultura. É você pegar tudo aquilo que você aprendeu, jogar fora e aprender com Jesus. Amém? Ou não amém? Que isso, Deus? É. E, gente, principalmente nos últimos dias, né?
principalmente nos dias que nós estamos vivendo, onde o pecado aumentou, onde as pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmas, as pessoas estão cada vez mais consumistas, as pessoas estão cada vez mais buscando seus próprios interesses, as pessoas estão cada vez mais querendo para si porque elas foram construídas nessa cultura. Gente, ontem eu estava pregando ali na igreja do pastor Marcos, na Libertos por Cristo, e eu entendi como é necessário nós passarmos por uma libertação verdadeira. Como é necessário a gente quebrar essas cadeias que nos prenderam durante todo o nosso conhecimento bíblico. Como é necessário a gente romper com uma cultura que nos escravizou a pensar de uma maneira contrária ao que Deus diz nas suas escrituras. Você está entendendo? Então a porta para você entrar no reino de Deus já começa por aí. Jesus, nas suas primeiras palavras do Sermão da Montanha, ele já vem desbancando todo mundo. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Então, deixa eu ver qual o próximo versículo, que esse daqui já... Meu Deus do céu. Enquanto está todo mundo dizendo que felicidade é alegria, é você estar em festa com os amigos, felicidade é você ter para dar e vender, você fazer 1000 coisas para se satisfazer com os seus prazeres, felicidade é você ter uma casa nova. Olha o que Jesus está falando no versículo 4. Felizes, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Como se eu estivesse dizendo, felizes os que estão sofrendo, porque no reino futuro, no reino de Deus, eles serão consolados. Jesus fala sobre isso lá em Apocalipse: dos nossos olhos ele enxugará todas as lágrimas. Então a perspectiva de felicidade no reino, a de Jesus falando para nós, é completamente diferente daquilo que nós temos, né? Cadê aqui? Vou parar por aqui para a gente seguir com esse assunto na nossa próxima aula, que vai ser amanhã. E aí eu vou trazer mais alguns elementos para a gente poder pensar sobre eles. Tá tudo bem por aqui? Tudo certo? Vocês estão conseguindo acompanhar, compreender? Pensa sobre isso antes de dormir hoje, sobre essa primeira frase de Jesus, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu estou dizendo já faz um tempo que as nossas expectativas elas vão ser frustradas. Jesus está frustrando expectativas porque as nossas expectativas estão enraizadas onde não deve estar firmada, né? Nós construímos coisas por causa das construções que vieram sobre nós. Nós estamos presos nessa visão de que o reino de Deus vai nos proporcionar riquezas e prosperidade e muitas outras coisas que Jesus não disse que nós viveríamos, principalmente nos nossos últimos dias. Se possível, seria legal antecipar a palavra que vamos estudar. Já fica aqui antecipado, o Sermão da Montanha. A gente vai gastar aí pelo menos umas 5 aulas só falando do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nós vamos pegar de pouquinho em pouquinho, porque é muito assunto para falar. Então, já fica com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que a gente vai falar na próxima aula, lá do Sermão do Monte. Capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Já fica anotado aí, que é o que a gente vai falar amanhã. Beleza, gente? Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que tenha feito sentido para você. E seja bem-vindo ao reino de Deus. Seja bem-vindo, você pobre de espírito, que tem a sua vida atribulada, mas Deus tem promessas para a sua vida. São promessas para o reino futuro. Bem-aventurados. Deus abençoe, minha gente. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Fiquem na paz. Tenham um bom dia. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau.